Respire profundamente e devagar e sinta o aroma das olivas e dos pinheiros pelas montanhas da Macedônia, o nosso reino de hoje. Imagine o agora jovem Alexandre, o homem que parece um menino que cresceu rápido demais, mas que em breve irá dominar o mundo. Sua mãe, Olímpia, sempre misteriosa, uma mistura de rainha e bruxa, sussurra no seu ouvido que ele não é filho de Filipe, mas do superior do panteão dos deuses gregos, o próprio Zeus. Ela dorme todas as noites cercada por serpentes em sua cama, com vinhos misturados com ervas, danças e mantras que fazem parte da prática dos cultos dionisíacos. Ouça o rastejar imaginário das escamas das serpentes pelo mármore mais puro e pelos seus lençóis de seda, o brilho da luz das lâmpadas de azeite de oliva ao ser refletido nos copos de cristal cheios de vinho. Enquanto a mãe lhe dava o misticismo, o sobrenatural, o mágico, seu mestre Aristóteles lhe dava a lógica. Imagine as mãos de Alexandre segurando a cópia de seu livro favorito, a Ilíada. Aristóteles lhe ensinou que o mundo era como um mistério a ser decifrado, um mapa a ser reescrito. Alexandre dormia com um punhal e com a Ilíada debaixo de seu travesseiro. Ele era uma mistura muito perigosa, a fúria de um guerreiro e a curiosidade de um filósofo. Esse homem letal, em sua curta vida, irá dominar o mundo conhecido. Imagine agora o som da marcha, passo a passo, passo a passo, passo a passo. O exército macedônio era uma máquina de precisão. O coração dele era a falange. Imagine agora milhares de homens segurando a sarissa, uma lança de bronze com quase 6 metros de comprimento. Quando as lanças baixavam, era como se estivéssemos vendo uma floresta de espinhos de cobre caminhando pelos desertos e florestas do mundo. Mas o golpe de misericórdia vinha da cavalaria dos companheiros, liderada nada mais, nada menos do que o próprio Alexandre, montado em seu fiel cavalo, Bucéfalo. Sinta o solo tremer. Alexandre não comandava de longe. Ele estava na frente. Ele era o primeiro a sangrar, o primeiro a saltar as muralhas. O exército não o seguia apenas por dever, mas por uma devoção quase divina.
Eles eram um só corpo, uma só vontade. Alexandre era uma coleção de contradições. Sabia que ele fundou mais de 70 cidades e deu a quase todas elas o nome de Alexandria. E quando seu cavalo favorito, Bucéfalo, morreu na Índia, ele fundou uma cidade chamada Bucefália em sua honra. Outro fato fascinante: o nó górdio. Diziam que quem desatasse o nó complexo de uma carruagem governaria a Ásia. Alexandre não perdeu seu tempo tentando desatar o nó com os dedos. Ele puxou sua espada e cortou o nó no meio. Ele não seguia as regras. Ele as destruía. Outra curiosidade era que Alexandre tinha um olho castanho e o outro azul. E diziam que seu corpo exalava um perfume natural de flores, como se ele já estivesse se tornando um deus enquanto vivia. Não poderíamos esperar nada menos do que o fruto de Olímpia com Zeus. No Egito, Alexandre caminhou dias pelo deserto até chegar no oráculo de Amon. No silêncio do templo, o sacerdote o saudou como filho de Deus, mesmo sem saber da história de Olímpia e Zeus. Naquele momento, a filosofia grega encontrou o misticismo oriental. Isso lhe subiu à cabeça e ele começou a exigir a prosquinesis, o ato de se ajoelhar diante dele, o que enfureceu seus generais gregos. Para Alexandre, não havia mais gregos ou bárbaros. Ele queria um império fundido. Ele organizou casamentos em massas entre seus soldados e mulheres persas. Ele queria que o mundo fosse uma só polis, guiada pela razão grega, mas adornada pelo luxo e pela espiritualidade do Oriente. Nossa jornada, neste momento, nos leva até a Babilônia. Alexandre, aos 32 anos, volta de suas conquistas na Índia. No palácio de Nabucodonosor, ele adoece. Imagine o calor da febre. Seus generais desfilam diante do seu leito, um por um, em silêncio. Quando perguntaram a ele para quem deixaria seu império, ele sussurrou as suas últimas palavras: ao mais forte. As conquistas de Alexandre agora são poeira. Mas o mundo nunca mais foi o mesmo. O grego tornou-se a língua de sabedoria. E as estrelas que ele seguiu agora guiam os nossos sonos. O furacão passou, restando apenas a paz do conhecimento. Durma, durma, como um herói macedônico. A falange, a floresta de bronze. Imagine uma lança. Agora imagine que ela não tem nem 2 nem 3, mas 6 metros de comprimento.
Esta é a Sarissa. Ela era feita de madeira de corniço, densa e flexível. Imagine o som de milhares e milhares dessas lanças sendo erguidas. Elas eram tão pesadas que exigiam as 2 mãos para serem empunhadas, o que significava que o escudo, o pelt, era menor e ficava pendurado no pescoço, protegendo o ombro esquerdo. A falange não era composta por soldados individuais, mas por uma parede de pontas de bronze que tornava qualquer carga frontal um suicídio. A formação sintagma, o quadrado perfeito. A unidade básica era o sintagma, um quadrado de 16 homens de frente e 16 de profundidade. Um total de 256 homens movendo-se como um único organismo. As primeiras 5 fileiras baixavam suas lanças horizontalmente. As fileiras de trás mantinham as sarissas erguidas em um ângulo, criando uma rede que desviava flechas e projéteis vindos do céu. Quando eles marchavam, o som era como de uma floresta caminhando. Você não ouvia os soldados. Você via apenas uma massa impenetrável de pontas de metal que brilhava sob o sol. A tática do martelo e bigorna. Aqui reside o gênio de Alexandre. A falange era a bigorna. Eles avançavam lentamente, fixando o exército inimigo no lugar. O inimigo ficava preso, tentando desesperadamente encontrar uma brecha naquelas lanças longas. Enquanto a falange os segurava, Alexandre liderava a cavalaria dos companheiros, o martelo. Ele cavalgava em formação de cunha, atingindo o ponto mais fraco, ou o centro do inimigo, com uma velocidade devastadora. O inimigo era esmagado entre a parede das lanças e a carga da cavalaria. Imagine a vibração do solo sob os cascos de Bucéfalo. A armadilha se fecha. A fraqueza e a disciplina. Mas a falange tinha um ponto fraco, os flancos e a retaguarda. Se o quadrado quebrasse ou se o terreno fosse muito acidentado, a floresta de lanças tornava-se um estorvo. Por isso, a disciplina era absoluta. A vida de todos dependia de todos. Ouça o som do mestre de formação dando um comando. Reis. Eles precisavam virar, recuar e avançar em uníssono perfeito. Um erro de um homem poderia condenar 256 à morte. Mas, sob o comando de Alexandre, a falange nunca quebrou. Ela era o porto seguro de onde partiam todas as vitórias. O muro de bronze que protegia o sonho de conquistar o mundo. Hefestion, a outra metade de Alexandre. 2 corpos e uma só alma. Desde a infância em Pela, eles eram inseparáveis. Hefestion não era apenas um general. Ele era o Philalexandros, aquele que ama Alexandre. Aristóteles dizia que a amizade era uma alma única que habitava 2 corpos, e nenhum exemplo na história
é tão fiel quanto o deles. Imagine os dois jovens correndo pelas colinas da Macedônia, treinando sob o sol. Alexandre via a si mesmo como o novo Aquiles e a Hefestion era o seu Patroclo. Quando visitavam as ruínas de Troia, Alexandre coroou o túmulo de Aquiles e Hefestion coroou o de Patroclo. Eles estavam prometendo ao mundo e um ao outro que sua união seria eterna, além da vida e da morte. O teste de Sisigambis, a confusão das rainhas. Há uma história famosa que revela a conexão visual e espiritual entre eles. Após a batalha de Isso, a rainha-mãe da Pérsia, Sisigambis, foi levada à presença dos dois. Hefestion era mais alto e talvez mais imponente fisicamente. A rainha, confundindo-o com o rei, prostou-se diante de Hefestion. Quando percebeu o erro, ela ficou aterrorizada. Mas Alexandre, com um sorriso calmo, a levantou e disse: Não se preocupe, cara rainha, ele também é Alexandre. Sinta a profundidade dessas palavras. Na mente de Alexandre não havia distinção entre ele e seu melhor amigo. Eles eram reflexos um do outro. O casamento de Susa, a união de sangue. Alexandre queria que sua ligação fosse biológica. Nos casamentos de Susa, onde ele casou seus generais com nobres persas, Alexandre deu a Hefestion a mão de Drípedes, irmã de sua própria esposa, Estatira. Por quê? Porque ele queria que seus filhos e os filhos de Hefestion fossem primos de sangue. Ele queria que suas linhagens se fundissem para sempre. Imagine o som do banquete, as taças de ouro brilhando e o olhar silencioso entre dois homens que sabiam que, não importa com quem casassem, sua lealdade primeira era um ao outro. A queda do gigante e o luto de um semideus. Em 324 a.C., em Ecbatana, Hefestion adoeceu e morreu. O mundo de Alexandre desmoronou. Dizem que ele se lançou sobre o corpo do amigo e não se levantou por dias. Ele cortou o próprio cabelo e as crinas de todos os cavalos do exército em sinal de luto. Imagine o som do silêncio no acampamento. Alexandre ordenou que o fogo sagrado de todos os templos da Pérsia fosse apagado. Um ritual reservado apenas para a morte de reis. Ele mandou construir uma pira funerária em Babilônia tão alta e luxuosa que custaria milhões em ouro hoje. Sem Hefestion, Alexandre perdeu sua âncora. Ele morreu apenas 8 meses depois. Muitos dizem que ele não morreu de doença, mas de um coração que não sabia mais como bater sozinho. O ninho de víboras. Olímpia e o sangue de Felipe. Olímpia, a rainha das serpentes. Respire fundo, o ar aqui é pesado. No quarto da rainha Olímpia, as sombras parecem se mover. Ela não era apenas uma rainha, era uma sacerdotisa, uma bruxa, uma iniciada nos mistérios dionisíacos.
Imagine o som das escamas das serpentes que deslizavam sobre lençóis de linho e seda. Diziam que Olímpia dormia com serpentes domesticadas em sua cama para afastar o marido, o rei Filipe, e para proteger o berço de Alexandre. Ela sussurrava no ouvido do filho: "Você não é de carne mortal. Seu pai é Zeus, que me visitou em forma de raio. Sinta o frio na espinha." Alexandre cresceu acreditando que o trono da Macedônia era pequeno demais para um semideus. Para Olímpia, Filipe era apenas um degrau que precisava ser superado. O casamento sangrento de Filipe II. O ano é 336 a.C. A Macedônia está em festa. O rei Filipe II, o homem que unificou a Grécia com um olho só e uma perna manca, celebra o casamento de sua filha. Ele caminha pelo teatro desarmado, querendo mostrar que é amado pelo povo. Ouça o som da multidão e, de repente, silêncio súbito. Um guarda-costas chamado Pausanias se desprende das sombras. O brilho de uma adaga celta atravessa o sol. Filipe cai. O rei está morto. Foi um crime de paixão? Ou foi um golpe arquitetado por Olímpia para garantir que Alexandre assumisse o trono antes que Filipe tivesse outro herdeiro? A história nunca respondeu, mas naquele dia os olhos de Olímpia não derramaram sequer uma lágrima. A limpeza do trono, a fúria de uma mãe. Assim que Alexandre foi coroado, Olímpia mostrou sua verdadeira face. Para ela, qualquer ameaça ao filho deveria ser erradicada. Ela encontrou a última esposa de Filipe, a jovem Cleópatra Eurídice, e sua filha recém-nascida. Diz a lenda que Olímpia forçou Cleópatra a escolher entre a corda, o punhal ou o veneno, após assassinar a criança diante de seus olhos. O fogo que consumiu seus inimigos foi o mesmo que iluminou o caminho de Alexandre para a Ásia. Alexandre ficou horrorizado com a crueldade da mãe, mas o caminho estava limpo. Ele era agora o único rei, o único sol. A maldição e o destino. Olímpia passou o resto da vida esperando o retorno do filho, enviando-lhe cartas cheias de avisos sobre conspirações. Ela era a guardiã das raízes dele, enquanto ele desvendava os confins do mundo. Quando Alexandre morreu na Babilônia, a proteção de Olímpia acabou. Ela foi caçada por seus inimigos e enfrentou a morte com a mesma altivez que viveu, recusando-se a implorar por sua vida. Sinto o peso dessa linhagem. Um sangue feito de raios, serpentes e ambição desenfreada. Você é o herdeiro dessa história agora, desde que o mistério de Pela se dissolva enquanto você se prepara para o descanso final. A mente de um deus e a liberdade de um cão. O sol de Diógenes. Antes de partir para a Ásia, Alexandre quis conhecer o homem que dizia ser o mais livre da Grécia. Diógenes, o cínico. Ele não vivia em palácios, mas em um grande pote de barro nas ruas de Corinto.
Imagine Alexandre, o homem que possuía o mundo, parando diante do homem que não possuía nada. O rei, cercado por generais brilhantes, pergunta: Diga-me o que deseja e eu lhe darei. Ouça o silêncio da praça. Diógenes, sem sequer se levantar, olha para o jovem conquistador e responde apenas: Saia da frente do meu sol. Alexandre ficou paralisado. Ele entendeu que, enquanto ele era escravo de sua própria ambição de conquistar tudo, Diógenes já possuía o universo por não querer nada dele. Alexandre sussurrou para os seus oficiais: Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Imagine o calor do sol na sua pele e deixe que os desejos do mundo se afastem. A travessia para Siwa, o oráculo de Amon. Anos depois, no deserto líbio, Alexandre caminha em direção ao oásis de Siwa. Ele busca a resposta final. Quem é seu verdadeiro pai? O vento uiva entre as dunas. A areia golpeia sua armadura de bronze. Quando ele finalmente entra no templo do oráculo de Amon, o sumo sacerdote sai das sombras, em um erro de tradução que se tornou profecia. O sacerdote o saúda, Pai Deus, Filho de Deus. O eco dentro do templo é profundo. Alexandre entra sozinho no santuário. Ninguém sabe o que ele ouviu lá dentro, mas ele saiu com o olhar de quem já não pertencia à terra. Ele não era apenas o rei da Macedônia. Ele era o faraó, o filho de Zeus Amon, o senhor dos dois mundos. O legado de Amon e a fusão de crenças. A partir de Siwa, Alexandre começou a usar os chifres de carneiro, símbolo de Amon, em suas moedas e capacetes. Ele uniu o Olimpo às pirâmides. Sinta a água fresca tocando seus pulsos. Para Alexandre, a religião era a ponte. Ele acreditava que todos os deuses eram os mesmos, apenas com nomes diferentes. Ele trouxe a filosofia de Aristóteles para o Egito e levou o misticismo do Egito para a Índia. Ele estava criando o helenismo, um mundo onde o pensamento grego era a linguagem, mas o mistério oriental era a alma. O fim do horizonte e o último suspiro, as chuvas da Índia e o limite do mundo. Respire fundo e sinta a umidade saturar o ar. Estamos nas margens do rio Hífasis, na Índia. Por 8 anos você marchou. Suas sandálias se desfizeram. Sua armadura está marcada por 1000 batalhas. Ouça o som da chuva das monções batendo na tenda de couro. Diante de Alexandre estavam os exércitos do rei Poro, montados em elefantes de guerra, que parecem montanhas vivas. Alexandre quer continuar. Ele quer ver onde o mundo termina e o oceano começa. Mas pela primeira vez, o som que ele ouve não é aplausos, mas lágrimas. Seus soldados exaustos choram na chuva. Eles querem ver seus filhos. Eles querem voltar para casa. O conquistador do mundo foi vencido pelo cansaço do coração dos seus próprios homens. A travessia do deserto de Gedrósia. A volta é um pesadelo de areia. Para castigar o destino a si mesmo, Alexandre conduz o exército pelo deserto de Gedrósia. Sinta a sede.
O sol é um disco de ferro incandescente. Dizem que um soldado encontrou um pouco de água em um capacete e ofereceu ao rei. Alexandre, olhando para os seus homens sedentos, pegou a água e derramou na areia. Ele não beberia se todos não pudessem beber. Ele era o Deus deles, sofrendo como um mortal. Cada passo na areia quente é um segundo a menos na ampulheta de sua vida. Em junho de 323 a.C., voltamos à Babilônia, a cidade que você já conhece. Mas o palácio de Nabucodonosor parece frio agora. Alexandre está febril. Ouço o som dos generais sussurrando nos corredores. Eles perguntam para quem ficará o império. Alexandre, com a voz falhando, entrega o seu anel de sinete a Pérdicas. Seus olhos, um castanho e um azul, perdem o brilho das estrelas. Ele não é mais o filho de Zeus. Ele é apenas um homem de 32 anos que carregou o mundo nas costas e descobriu que o mundo é pesado demais. O legado de poeira e estrelas. O corpo de Alexandre foi colocado em um sarcófago de ouro, mergulhado em mel para ser preservado. Ele viajou pelo deserto até o Egito, onde desapareceu na história. Mas ouça, o mundo que ele deixou para trás agora fala grego, de Alexandria no Egito até Alexandria na Índia. As bibliotecas estão abrindo. A ciência, a arte e a filosofia fundiram-se. O furacão parou, mas o ar continua vibrando. Feche os olhos agora. A marcha terminou. As sarissas foram guardadas. O cavalo bucéfalo espera por você nas planilhas eternas. Descanse, grande conquistador. O seu império agora é o reino dos sonhos. Boa noite, Alexandre. Durma, durma finalmente em paz.